Bom, antes de qualquer análise a gente precisa saber do que a gente está falando. Por conta disso eu vou colocar uma gameplay do jogo GrowCube, que é o alvo da análise. Se já conhece o jogo e como resolver o quebra-cabeça e não tiver a fim de ver a gameplay, pode pular para o tempo de vídeo que está aí na tela. É aí que eu vou começar a análise. Começando pela análise de contexto. Por quê? Não existe um motivo explícito do porquê. A razão pelo qual o jogo foi criado é desconhecida, porém se sabe que o motivo pelo qual as pessoas jogam é para se desafiar a concluir o desafio, analisando a lógica de cada escolha para concluir o desenvolvimento do cubo. Para quem? Para entender para quem, primeiro a gente precisa saber que esse é um jogo relativamente antigo no formato Flash, como todos os games do Clique Jogos que quase todos os entusiastas por videogames jogavam na infância. Portanto, antigamente, eu arriscaria afirmar que o público eram crianças e adolescentes, mas hoje em dia se tornou algo mais voltado para jovens ou adultos com sede por nostalgia, querendo reviver os velhos tempos. O tipo de jogador que foi muito atraído por esse jogo também é o YouTuber, porque tudo que é nostálgico é traduzido como algo interessante, o que gera engajamento, interação e, consequentemente, visualizações. O quê? De forma rasa, o jogo é um puzzle, um quebra-cabeça simples resolvido apenas escolhendo os 10 objetos clicáveis na sequência correta. Porém, existe um elemento a mais que chama a atenção. O que traz a lógica ao puzzle são os próprios objetos que representam uma sequência lógica evolutiva. Então, além do empirismo para identificar qual objeto vem após o outro, a gente também pode analisar através da lógica de que o primeiro objeto é o humano, e logo em seguida a água, porque sem água existe sede, e sem água também não tem como as plantas crescerem, e sem as plantas crescerem também não tem como cozinhar, portanto a gente já sabe que o fogo vai vir depois. Mas a gente não sabe ainda em qual posição. Então o jogo meio que segue essa lógica sequencial. Aspectos visuais. De cara a gente nota as cores muito vivas, elementos pouco detalhados, porque senão não teria como enxergar eles, devido ao pequeno tamanho dos objetos e à proximidade deles.
brilho nos botões após a conclusão da ação do objeto anterior, indicando que a gente pode efetuar nossa escolha novamente. Um plano de fundo bem básico, principalmente para focar a atenção do jogador ao que realmente interessa. Animações bem fluidas, principalmente nos impactos da bola, por exemplo, que interage muito bem com os objetos de impacto. E no geral, os desenhos dos objetos são muito bem feitos. Apesar da simplicidade, é um visual agradável. Aspectos mecânicos e interativos. O que mais chama a atenção nesse tópico são os botões, que facilitam a indicação de clique, demonstrando sempre através do feedback o que precisa ser feito no momento correto. Então, apesar de simples e não haver tanta mecânica, ela é bem feita e bastante intuitiva. Aspectos sonoros. Essa para mim é a pior parte, um áudio bem estourado e uma música bem irritante que alterna instantaneamente após a conclusão de uma determinada etapa do jogo. Também tem o efeito sonoro dos cards clicáveis, quando eles surgem, um som também meio estourado e irritante. E um som relativamente agradável é o de clique em cada card. Porém, logo em seguida surge um som meio robótico que mais uma vez se torna irritante. No geral, não muito agradável. No geral, é um passatempo bacana. Não é um jogo que eu jogaria constantemente por muito tempo, mas é divertido buscar a solução, principalmente se jogado com amigos. Eu recomendaria tentar pelo menos alguma vez jogar o jogo, vale a pena como uma experiência não convencional, alternativa.